Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar agora aqui as operações entre conjuntos, tá certo? Essas aqui são as principais, tá? Mas tem mais uma que a gente vai ver aqui na aula. Vamos começar então pela intersecção, vamos lá. Intersecção entre conjuntos. Conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Pertence aos dois conjuntos, pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Pertence aos dois conjuntos, tá, pessoal? No exemplo 1 aqui, ó, olha só. Nesse caso aqui, ó, no exemplo 1, a intersecção com B é o quê? Vamos analisar aqui, pessoal, olha só. O 1 pertence ao conjunto B. Pegamos aqui o do A, vamos começar pelo A, por exemplo. O 1 pertence ao conjunto B? Não pertence. Portanto, ele não entra na intersecção. Tá bem? O 2 pertence ao conjunto B? Pertence, tá aqui, ó, o 2 e o 2. Tá certo? Portanto, o 2 pertence. O 3. O 3 não pertence ao B aqui, ele tá só no A. Então ele não entra na intersecção, tem que pertencer aos dois. O 4 também pertence só ao A, tá fora da intersecção. O 5 pertence a ambos aqui, o 5. Tá bom, pessoal? Portanto, aqui nós temos que a intersecção deles é o 2 e o 5. Tá certo? O 6 e o 7 ali não pertencem ao conjunto A. Tá certo, pessoal? Beleza. Um diagrama de Venn com esse aqui, ó, cuida só. Com esse aqui que tem elementos em comum. Olha só aqui, ó. Aqui tá o conjunto A. O conjunto B, pessoal, a gente desenha ele aqui, ó. Aqui, colocamos uma região em comum entre ele e o A. Tá? E essa região aqui, ó. Essa aqui é a intersecção de A com B. É o que eles têm em comum, é o que pertence aos dois, tá certo? E como tem elementos que pertencem aos dois conjuntos, tem uma intersecção. E como é que a gente preenche aqui ó, os elementos dentro do diagrama de Venn? Bom, o 2 e o 5 são os elementos da intersecção. Então eles ficam nessa região aqui, ó, 2 e 5, tá certo? Pertencem à intersecção dos dois conjuntos. Agora, aqueles que pertencem só ao A, esse aqui, ó, pertence só ao A. Tá certo? Portanto, aqui ficam os elementos que pertencem só ao A, que eu tenho com um X aqui, ó. No caso aqui, o 1, o 3 e o 4. Os que pertencem só ao B, aqui o 6 e o 7, porque essa região aqui, ó, essa região aqui é a que pertence só ao B. Tá certo? Portanto, pessoal, o 6 e o 7 ficam aqui, o 6 e o 7. Número 2 agora. Exemplo número 2. A intersecção com B nesse caso aqui, pessoal. O que nós temos? Pessoal, nenhum elemento em comum nos conjuntos, né? Então, nenhum elemento em comum nos conjuntos. Tá certo? Esse aqui, pessoal, são ditos conjuntos disjuntos. Tá certo? A intersecção deles ali, portanto, é o conjunto vazio, que é simbolizado assim, ou então assim. Esses dois aqui, tá, pessoal? Sempre lembrando que isso aqui é um conjunto unitário, um conjunto que tem como elemento conjunto vazio, tá? É isso aqui, um desses. E quando eles não têm intersecção, são ditos conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos. Vou escrever aqui, ó. Tá bem? E aí, pessoal, como é que são o diagrama de Venn deles aqui, ó? Nós temos aqui os que pertencem aqui ao conjunto A e o conjunto B. Aqui, ó, sem região em comum entre eles, tá, pessoal? Sem região em comum entre eles. Ou seja, aqui os elementos do B. Números de 6 a 9. Tá bem? Tranquilo. Número 3 agora. E podemos perceber no 2 aqui, né, pessoal, que eles não têm região em comum porque não tem intersecção. São conjuntos disjuntos. Número 3 agora. O A intersecção com B nesse caso, ele é o quê? Bom, vai ser... Olha só. O 1 pertence ao B? Não. O 2? Sim, pertence. O 3 não. O 4 não. O 5 pertence. E acaba ficando todos os elementos do B aqui, né?
Ou seja, pessoal, a intersecção aqui, no caso, são o 2 e o 5. Ou seja, o próprio conjunto B. O conjunto B, pessoal, é um subconjunto do A. Ele está dentro do A. Num diagrama de Venn, ficaria assim, ó. Aqui o conjunto A. Aqui um conjunto B. Totalmente dentro dele. E a intersecção acaba sendo esse aqui, ó. O próprio conjunto B. A região que eles têm em comum é o conjunto B, na verdade, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Então, pessoal, aqui ficam os elementos do B, que acabam sendo a intersecção deles. O 2 e o 5. E fora dela ficam o 1, o 3, ou daqui o 4. Tá certo, pessoal? Beleza? Diagramas de Venn em cada um dos casos possíveis de intersecção. Tá bem? Próximo aqui, a união agora. A união entre conjuntos agora, pessoal, olha só. Conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Pertence a pelo menos um deles, tá? Ou. Tá bom? São os X tais que X pertence a A ou X pertence a B. Então, pessoal, aqui colocado por propriedade, né? E a intersecção também estava por propriedade. Olha só. Exemplo 1. O que é o A união com B aqui nesse caso? O A união com B, pessoal, é o quê? Bom, pertence a pelo menos um deles, tá? Então eu vou botar aqui já todos os elementos do A. Começar por eles aqui, ó. Vamos botar em ordem numérica, né? Ficar bonito. 2, o 3, o 4 e o 5. E aí, pessoal, os do B também entram aqui, mas o 2 e o 5 eu já coloquei, eu não repito, tá? Eu não repito. Falta o 6 e o 7. Vou marcar aqui o 2 e o 5, porque eles estão no conjunto, né? Tá bom? Só que eu não vou repetir eles, estão aqui apenas o 6 e o 7. Tranquilo, pessoal? E olha aqui, ó. A intersecção, a união, aliás, é o quê? Bom, a união de dois conjuntos, pessoal, tem uma intersecção, tá? Tá aqui. Tem uma intersecção que, caso quem não tenha percebido, são os mesmos exemplos de antes, né? A intersecção são o 2 e o 5. O A, o B. A união deles, pessoal, é tudo que pertence ou ao A ou ao B. Tudo isso aqui. Aqui é a união deles. Tá certo? Tudo aqui. Tá certo, pessoal? Depois nós vamos ver bonitinho ali o diagrama, caso por caso, tá bem? Mas aqui vai ficar aqui, ó. Eu já vou adiantando. O diagrama é igualzinho de antes. Tá aqui os da intersecção, o 2 e o 5. O que pertence apenas ao A, o 1, o 3 e o 4. O que pertence apenas ao B aqui, o 6 e o 7. Tá bom? Próximo caso aqui, ó. Caso 2. A união com B. Pessoal, pertence a pelo menos um deles. São conjuntos disjuntos, mas no caso da união isso não faz diferença, tá? Pertence a pelo menos um deles, então aqui nós temos um. E aí, pessoal, o diagrama de Venn aqui nesse caso vai ser aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, sem região em comum entre eles. E a união é o que pertence a pelo menos um deles, ou seja, todo A ou todo B. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Essa aqui é a região. E agora, colocando os elementos, né? Fica cada um dentro do seu conjunto. Vou botar aqui, só um momentinho. Beleza, pessoal? Cada um dentro do seu conjunto ali. O exemplo número 3 agora. Um é subconjunto do outro. O A união com B é o quê? Bom, todos do A, como a gente tinha feito ali. E como o B é um subconjunto do A, os do B já estão aqui, né? Aqui é o 2 e o 5. E em diagramas de Venn, temos aqui o A, dentro dele temos o B. O diagrama de Venn para a união é todo A, vou botar uma cor mais escura aqui, todo A vai pegar a parte que está no B
E é isso aí. Acaba sendo todo o conjunto A, né? Porque pegar todo o conjunto A, tu acaba pegando o conjunto B também, já que o B tá dentro, né? Tá bem, pessoal? Agora, para colocar os elementos aqui, vamos lá. O 2 e o 5 dentro do B. 1, 3 e 4 dentro do A, mas fora do B. Vamos lá. Tranquilo, gente? Isso aí. Bora ver agora, pessoal, o número de elementos da união. Olha só, vamos lá. Beleza, pessoal, aqui ó, número de elementos da união de conjuntos. 2 conjuntos primeiro, depois nós vamos ver com 3 conjuntos. Somamos as quantidades de elementos de cada conjunto e subtraímos o número de elementos da intersecção deles. Por que subtrair o número de elementos da intersecção deles? Porque, pessoal, ao somar os elementos do primeiro conjunto e depois somar os do segundo, os da intersecção vão estar nos dois. Vão ser contados 2 vezes. Olha só aqui, ó, no exemplo 1 vai ficar bem claro. Olha só. Vamos enumerar primeiro assim, simplesmente enumerar os elementos. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Esses que são os do A. Ficou bem claro, eu acho, né? Os do B agora. 2, 5, 6 e 7. Eu enumerei os elementos dos conjuntos A e B. Só que o 2 e o 5 apareceram 2 vezes. Por quê? Porque eles estão nos 2 conjuntos. Então eu tenho que cortar um 2 e um 5. Agora sim, eu tenho os elementos da união deles. O número de elementos da união dos conjuntos A e B aqui nesse caso vai ser o número de elementos do A mais o número de elementos do B menos o número de elementos da intersecção deles. Tá bem? Olha só. O número de elementos da união deles, que é o que eu quero. Bom, elementos do A são 5. Mais elementos do B são 4. Aqui, ó, o 2, o 5, o 6 e o 7. São 4 elementos. Aí, pessoal, o 2 e o 5 estão no meio desses 5 elementos aqui e estão no meio desses 4 elementos aqui. Então eu tenho que tirar 2 elementos, porque são os elementos da intersecção, aparecem nos dois, aparecem nas duas contagens, tá? Portanto, aqui nós temos 5 mais 4, 9, menos 2, 7. Esse aqui é o número de elementos da união. E deu certinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom, pessoal? Como a gente tinha visto no outro slide. Tá bem? E nos outros casos, pessoal, no caso 2 aqui, ó. Como no caso 2 são o número de elementos da união aqui. Então, o número de elementos da união aqui é o número de elementos do A, que é 5, mais o número de elementos do B, que é 4, menos o número de elementos da intersecção. A intersecção são conjuntos disjuntos, né? Não tem intersecção. Então, 0. Vai dar 9 certinho. E se tu for fazer a união, como a gente fez antes ali, são os números de 1 a 9, que tem 9 números, claro. Tá bom? E no caso do 3, nós vamos ter ali número de elementos da união de A com B. É 5 elementos do A, mais 2 elementos do B agora, são só o 2 e o 5, né? Menos os elementos da intersecção. A intersecção é o próprio B, lembra? É um subconjunto, né? Então aqui vai ser 2. Ou seja, 5, tá bem? E bate certinho com o que a gente tinha visto, né? O número de elementos, quando um é subconjunto do outro, a união deles é o maior, tá certo? 5 elementos. Beleza, pessoal? Olha só esse exercício que caiu no Enem 2020, olha só. Vamos lá. Beleza, pessoal, aqui ó. Enem 2020. Um grupo sanguíneo ou tipo sanguíneo baseia-se na presença ou ausência de 2 antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como 2 antígenos estão envolvidos, os 4 tipos sanguíneos distintos são: o tipo A contém só o antígeno A, o tipo B contém só o antígeno B, A e B contém os 2 antígenos, tipo A quando não tem nenhum antígeno, tá? Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas e, após análise laboratorial,
foi identificado que em 100 amostras está presente um antígeno A. Em 110 amostras, há a presença do antígeno B. E em 20 amostras, nenhum dos antígenos está presente. Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o tipo A é... Pessoal, cuida só. Dessa informação aqui, ó, em 20 não há nenhum antígeno, tá? E foram coletadas amostras de 200 pessoas. Como foram 200 pessoas e 20 não tem nenhum antígeno, 180 tem pelo menos um antígeno. Beleza, pessoal. Então assim, ó. Quantas pessoas têm o antígeno A? O número de pessoas que têm o antígeno A, ou seja, que faz parte do grupo do conjunto de pessoas que têm o antígeno A, é 100 pessoas. Aqui, ó, 100 pessoas, 100 amostras, está presente o antígeno A. Então aqui é 100. Tá bom? Em 110 amostras, há a presença do antígeno B. Então aqui nós temos o número de elementos do conjunto de pessoas que têm o antígeno B no seu sangue é 110. Tá bom? Vou resolver de duas formas, tá, pessoal? Usando a fórmula e usando diagramas de Venn. Primeiro, usando a fórmula aqui, ó. Número de elementos da união é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção. Ou seja, número de pessoas que têm pelo menos um dos dois antígenos no seu sangue é o número de pessoas que têm o A mais o número de pessoas que têm o B menos o número de pessoas que têm os dois. Assim, pessoal, cuida só. Como é que é quantos tem pelo menos um deles? Pessoal, como são 200 pessoas que foram coletadas e 20 tem... Não tem nenhum antígeno, 180 tem pelo menos uma. Eu já tinha até explicado isso, né? 180 igual a 100, que é o número de pessoas que tem o antígeno A, mais 110, que tem o antígeno B, menos o número de elementos da intersecção. Daqui, pessoal, eu vou ter que o número de elementos da intersecção passando o menos n de A intersecção com B para o outro lado e o 180 para esse lado aqui subtraindo, eu vou ter 100 mais 110, 210. Menos 180. Ou seja, número de elementos de A intersecção com B, ou seja, as pessoas que têm os dois antígenos, é 30. Tá bom? Aí, pessoal, ele quer saber pessoas que possuem o tipo sanguíneo A. Ou seja, tem só o antígeno A. 100 pessoas têm um antígeno A. Mas 30 delas também têm o antígeno B. Tá bom? Então eu vou subtrair as 30 que também têm o antígeno B. Ou seja, 70. Portanto, aqui gabarito, letra C de Christian. Com diagramas de Venn agora. Olha só. Aqui. Essas informações vão ser importantes, tá? Então eu até deixei elas aqui. Ó. Olha só. Temos aqui pessoas que têm o antígeno A, pessoas que têm o antígeno B, botei ali uma intersecção entre eles, tá? Pessoal, a intersecção deles, eu posso chamar de número de elementos da intersecção, eu vou chamar de X, tá? X. Poderia ser chamado de X ali antes também. Nessa parte aqui, pessoal, a que pertence apenas ao conjunto A, quantas pessoas tem? Bom, são 100 pessoas que têm um antígeno A, X delas também tem um antígeno B. Então, 100 menos X tem só o A. 110 pessoas têm um antígeno B, mas X delas também tem um antígeno A. Então, as que têm apenas o antígeno B, essa região aqui, tem 110 menos X. E aí, pessoal, olha só. Bom, e também, sem esquecer, claro, as 20 pessoas que não tem nenhum dos antígenos, que vamos botar aqui fora, tá? Aqui, ó. Elas estão no universo, né, no universo que está sendo analisado, mas não fazem parte dos que tem pelo menos um antígeno. E aí, pessoal, o que eu tenho aqui? Ó? As pessoas que têm o A,
mais as que tem os dois, mais as que tem só o B, só o A, os dois e só o B, vai dar 180 pessoas. E aí, pessoal, vamos ter aqui o quê? Menos x e mais x simplifica. 100 mais 110, 210. Menos x igual a 180. O x é 30. Achamos o mesmo 30 de antes, da intersecção. Tá certo? Aí, ele quer pessoas que têm o tipo sanguíneo A, que são esses aqui, ó, tem só o tipo sanguíneo A. Eles são 100 menos 30. Eles são 100 menos 30, ou seja, 70. Tá bem? Nos dois casos, nós precisamos calcular o número de elementos da intersecção. Tá bem, pessoal? Espero que tenham gostado e entendido, né? Beleza? Vamos ver agora um com 3 elementos. Vamos lá, cuida só. Pessoal, olha só. Número de elementos para a união de conjuntos agora com 3 conjuntos, tá? Somamos as quantidades de elementos de cada conjunto, subtraímos o número de elementos das intersecções 2 a 2 e somamos o número de elementos da intersecção dos 3. Aqui, ó. Número de elementos do A, mais elementos do B, mais elementos do C, menos a intersecção de A com B, menos a intersecção de B com C, menos a intersecção de A com C, mais a intersecção dos 3. Então assim, ó, pessoal, soma os conjuntos 1 a 1, subtrai as intersecções 2 a 2, soma a intersecção 3 a 3. Olha só como seria útil nessa questão, olha só, cuida só. Próxima questão aqui, ó, próximo slide. Aqui, pessoal, olha só. Em uma pesquisa de opinião, questão da Universidade Federal de Minas Gerais, foram obtidos estes dados, aqui. Percebam que o último não está em porcentagem, que é pessoas que não leem nenhum dos jornais. 40% leem o jornal A, 55% leem o jornal B, 35% leem o C, 12% leem o A e o B, 15% o A e o C, 19% o B e o C, 7% leem os 3 jornais. Considerando esses dados, é correto afirmar que o número total de entrevistados foi... Pessoal, percebam que está em tudo em porcentagem, tá bem? Então, o número de elementos... Aqui, ó. A são os leitores do jornal A, B os leitores do jornal B e C os leitores do jornal C. Vamos lá. Só para deixar claro, tá? Olha só, pessoal, aqui, ó. O que seria aqueles que leem pelo menos um dos jornais? Que assim, ó, se 135 não leem nenhum dos 3 jornais, todos os outros leem pelo menos um dos jornais, tá certo? Só que ele dá em porcentagem. Então assim, ó, o número de elementos dos que leem pelo menos um dos jornais, resolvendo pela fórmula que eu dei antes, eu vou resolver também por diagramas de Venn, tá bem? Mas olha só como essa fórmula seria útil. Aqui, ó, os elementos dos conjuntos 1 a 1, 40%. Eu não vou botar as porcentagens aqui, botar o sinal de porcento, tá? Mas eu vou achar a resposta em porcentagem, já que tá tudo em porcentagem, tá? O do jornal A, 40%, mais. Do B, 55%. Do C, 35%. Agora, os 2 a 2, pessoal, aqui, ó. Leem os jornais A e B, ou seja, a intersecção do A com B, 12%. Eu subtraio as intersecções 2 a 2. A e C, menos 15%. Intersecção de B com C, menos 19%. Agora, eu somo a intersecção dos 3, 7%. Essa conta aqui, pessoal, já adianta a vocês, ela vai dar 91. E como que está em tudo em porcentagem, então assim, ó, o número de elementos dos que leem pelo menos um dos jornais, ou seja, a união de A com B com C, é 91%. Então, pessoal, 91% leem pelo menos um dos jornais. Implica que 9% não leem nenhum jornal. E, pessoal, olha só. Ele disse que 135 pessoas não leem nenhum dos jornais. Então, esses 9% aqui, eles são o quê? Eles são 9% de um total de pessoas, que eu não sei qual é, vou chamar de T. O total de pessoas que foram entrevistadas, tá? É igual a 135. 9% do total de pessoas que foi entrevistado é igual a 135. O total, então, é 135 divididos por 9%, pessoal, é 0,09. Tá bom? Essa divisão aqui vai dar
1.500. Tá bom, pessoal? 1.500 é a resposta e o gabarito é a letra B. Viram? Essa fórmula é bem útil, tá, pessoal? Conjuntos 1 a 1, menos as intersecções 2 a 2, mais a intersecção dos 3. E se fosse 4 conjuntos? Conjuntos 1 a 1, menos todas as intersecções 2 a 2, mais todas as intersecções 3 a 3, menos a intersecção 4 a 4. Tá bom? A intersecção dos 4 seria, né? Beleza, pessoal? Vai alternando entre mais e menos, entre um conjunto, depois 2, depois 3, depois 4. Tá bem? Muito útil essa fórmula. Olha essa questão agora por diagrama de Venn. Cuida só. Pessoal, tirei aqui a explicação dos conjuntos. Acho que ficou bem claro o que é cada conjunto, né? Olha só. Conjunto A. Conjunto B. Conjunto C. Conjunto C aqui, pessoal, fazendo esse contorno aqui, ó. Ele pega uma parte do que tem os 3 conjuntos em comum. Tem uma parte aqui, ó. Aqui é o C. Vou botar um pouquinho maior C aqui. C. Aqui é só B e C, sem o A. Aqui é só A e C, sem o B. E aqui é A e B, sem o C. Tá bom, pessoal? E aí aqui, né? Aqui só o A, aqui só o B, aqui só o C. Pessoal, começa pelo meio. Pelo meio. Se fosse 2 a 2 também começaria pelo meio, tá? Como eu fiz lá o X no outro, né? Olha só. Leem os 3 jornais aqui, ó. Ficam na intersecção dos 3. Quantos leem os 3 jornais? 7%. Daqui, ó. 7. Aqui eu vou botar o porcento, 7%. Quantos leem aqui, ó? B e C. 19% leem B e C. Pessoal, a parte em comum entre B e C é essa aqui, ó. Essa parte aqui. Dos 19%, 7% leem o jornal A. Então aqui, ó, na parte que é só B e C, tem que ter 12%. Para fechar os 19%. Tá bem? A e C, 15% leem A e C. A e C é isso aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá? Só que dos 15, 7 estão aqui na parte que também pertence ao B. Então aqui tem que ter 8. Na parte que pertence só a A e a C. Tá bom? A e B agora. 12%. Bom, A e B é essa parte aqui, ó. 7% já estão ali. Então aqui, para fechar os 12, tem que ter 5%. Pessoal, começa pelo meio e vai espalhando. Tá bem? Agora, os que leem o jornal A. Bom, apenas o jornal A é essa região aqui, ó. 40%. Mas aqui, ó, aqui já no conjunto A todo, que é todo esse aqui, tudo isso é o conjunto A, já tem ali, ó, 5, 12, 20%. Então aqui tem que ter 20%, que leem apenas o A. O B, 55%. Já tem aqui, ó, 55 menos 5, 50, 43, menos 12, 31. 31? Aqui dá 43, isso aí, 31%. E o C, pessoal, 35%. 12, 7 dá 19, 8 dá 27. Isso aí, 27. Para chegar nos 35%, aqui tem que ter 8%. Tá bom? Para fechar os 35% do conjunto C. Beleza, pessoal. E aqui fora dos conjuntos, né? Nós temos 135, tá? Poderíamos fazer aqui o conjunto universo, tá? Mas não precisa, tá? Aqui a gente tá entendendo pelo contexto da questão. Aí, pessoal, olha só. Todas essas somas aqui, ó. Isso aqui tudo vai dar 91%. 20%, porque não tem uma oitava situação, né? Ou lê só o A, ou lê só o B, ou lê só o C. Ou lê só A e B, ou lê só B e C, ou lê só A e C, ou lê só A e B. Ou lê os 3, tá bom? A opção que não lê nenhum deles está aqui fora. Também tem essa opção, né? Tá aqui fora. 135. Somando isso aqui tudo, pessoal, nós vamos achar 91%. Tá bom? Esse aqui, ó, 20 mais 5 mais... Somando isso aqui tudo, nós vamos achar 91% da mesma forma que antes, tá? E aí 9% do total é igual a 135, exatamente como a gente fez. Como eu fiz ali antes.
Tá bom, pessoal? Mas nessa questão aqui, ó, eu vou até deixar certinho, bonitinho pro teu print. Mas nessa questão aqui, eu achei bem interessante essa fórmula da união de três conjuntos, né? Eu vou somar aqui, só um minutinho. Tá bem, pessoal? E aqui 9% do total igual a 135 pessoas. Não é porcentagem, é pessoas. Vamos achar o T igual a 1.500, tá? Beleza, pessoal. Então, assim, ó. Espero que tenham gostado, tá? Dessa questão, entendido. Vamos passar agora para diferença de conjuntos. Vamos lá. Beleza, pessoal. Agora bora aqui falar de diferença de conjuntos, tá? O A menos B aqui, ó. Conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Tá bom? Pertencem ao primeiro conjunto e não pertencem ao segundo, tá certo? Destaco que essa operação não é comutativa, ou seja, o A menos B é diferente de B menos A, tá? Aqui eles são os que o B menos A são os que pertencem ao B e não pertencem ao A. Olha só esses aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o A menos B. Pessoal, pertence ao A e não pertence ao B. Vamos ver um por um dos elementos do A aqui, ó. Ele pertence ao A ele pertence ao A. Pertence ao B? Não. Então ele entra na diferença. O 2 pertence ao A, ele pertence ao B? Pertence. Não entra na diferença A menos B. O 3 pertence ao A e não pertence ao B. Ele entra na diferença. O 4 pertence ao A e não pertence ao B. Entra na diferença. O 5 ele pertence ao B aqui, então ele não entra, tá? Então, pessoal, são apenas os elementos 1, 3 e 4. Tá certo? E no caso do B menos A, deixa eu apagar ali. No caso do B menos A, o que nós temos aqui, ó? Cuida só. Agora a gente começa pelo B. O 2, ele pertence ao B, mas também pertence ao A. Não entra na diferença. O 5 pertence ao B, mas também pertence ao A. Não entra na diferença. No B menos A. O 6 e o 7 pertencem ao B, não pertencem ao A. Beleza. Eles entram na diferença. E aí, pessoal, então, o B menos A, ele é 6 e 7. Tá bom? Em diagramas de Venn, pessoal, olha só. Temos aqui... Nesse caso aqui, pessoal, eles têm intersecção, tá? Então eu vou botar uma intersecção aqui no A, aqui no B, e eu vou copiar esse aqui, só um minutinho. Olha só, pessoal, aqui, ó. No caso do A menos B, são os elementos que pertencem ao A e não pertencem ao B. Como é que é aqui, ó? Essa parte aqui. Pertence ao A e não pertence ao B. Tá certo? Vamos lá, esse aqui é o A menos B. Esse aqui é o A menos B. E o B menos A, que é o caso desse aqui, ó, B menos A. Bom, o B menos A pertence ao B, não pertence ao A. É essa parte aqui, ó. Tranquilo, gente? Essa parte aqui que eu pintei de verde é a região do B menos A. Certo, pessoal? Vai ficar bem melhor visto quando eu for ver ali a parte de diagramas de Venn, uma parte específica de diagramas de Venn, tá certo? Bora ver agora a diferença simétrica de conjuntos, olha só. Diferença simétrica. Pessoal, a diferença simétrica entre dois conjuntos é formada pelos elementos que pertencem a exatamente um deles. Olha só, ele tem duas formas de tu obter esse conjunto, ó. A união dos dois conjuntos menos a intersecção deles, ou então o A menos B, ou seja, os que estão no A não estão no B, unido com os que estão no B não estão no A. Em diagramas de Venn, repito, estou fazendo aqui com intersecção, tá? Mas depois vai ver direitinho, vou fazer uma parte só com diagramas de Venn. Aí vai ficar bem claro todos os casos possíveis, tá? Olha só, pessoal, como é que seria aqui, ó, o A diferença simétrica com B. Aqui, ó, pertence a exatamente um deles, tá certo? Seria isso aqui, ó. Essa parte pertence só ao A. Essa parte aqui pertence só ao B. Tá bem, pessoal? Ou pertence só ao A, ou pertence só ao B. Tá bem?
Tranquilo, pessoal? Olha no caso desse conjunto aqui, ó, os mesmos de antes, olha só. O que é? Bom, pessoal, usando aqui, ó, eu vou usar as duas definições, tá? Eu vou chamar essa aqui de I, essa aqui eu vou chamar de 2I. A primeira definição ali, ó, olha só. Tranquilo, pessoal? Aqui nós temos a união e a intersecção, que nós já fizemos em outro vídeo, então, em outro slide, então acelerei o vídeo aí, tá? Olha só. O A, diferença simétrica com o B, é... Bom, assim, ó, pertence à união e não pertence à intersecção. A diferença de conjuntos aqui, ó, pertence ao primeiro, não pertence ao segundo, tá? Então temos aqui, pertence à união e não pertence à intersecção. Quais são os elementos? Bom, são o 1, que não pertence à intersecção, o 2 pertence, não entra na diferença. O 3 não pertence, o 4 não pertence à intersecção, então entra na diferença. O 5 pertence, não entra na diferença aqui. O 6 e o 7, tá? Tá bem, gente? Agora ali, ó, pela segunda definição, eu vou escrever aqui o A menos B e o B menos A. Tá bem, pessoal? Então aqui, ó, o A, diferença simétrica com B, é... Aqui, ó, a união dos dois conjuntos, a união desse com esse, ou seja, os que pertencem a pelo menos um dos conjuntos. 1, 3, 4, 6, 7, mesma coisa. Tá certo, pessoal? Olha só esse exercício, cuida só. Olha só, pessoal, essa questão do IME de 2009 aqui, ó. Eu vou resolver aqui, pessoal, só mostrando a resposta certa. Ao fim dessa série, dessa sequência de vídeos de videoaulas de conjuntos, eu vou fazer uma lista de vários exercícios, tá? Um deles vai ser esse aqui, aí eu faço ele mais detalhado, tá? Mas olha só, é para não ficar muito extenso nesse vídeo aqui, que na verdade é focar a explicação de operações. Sejam dois conjuntos x e y e a operação D definida por essa aqui. Pessoal, isso aqui nada mais é que a diferença simétrica. É a união entre as diferenças dos conjuntos, o x menos y e o y menos x. Tá bom? Pode-se afirmar que... Pessoal, cuida só. Eu tenho aqui, ó, eu vou fazer aqui dois diagraminhas, olha só. Cuida só, gente, aqui, ó. Bom, a diferença simétrica, como eu expliquei, o que pertence apenas a um conjunto, pertence a um, não pertence a outro, e pertence a outro, não pertence a um. A parte que pertence só ao x, ou seja, x menos y, tá? Pertence a x, não pertence a y, ou seja, essa aqui. E também a que pertence a y, não pertence a x, ou seja, essa aqui. Beleza, pessoal? Essa aqui, ó, é a diferença simétrica entre x e y. Tá bom? Essa aqui. Aqui eu vou fazer a intersecção de x e y. Que é o quê? Essa região aqui, ó, que eles têm em comum. Certo? E nós podemos observar, pessoal, que a diferença simétrica entre x e y, que é essa aqui, não tem nenhuma região em comum com a intersecção de x e y. Percebe? Aqui a parte que está apenas dentro do x, apenas dentro do y, sem estar na parte em comum entre eles, na intersecção, né? E aqui é exatamente a intersecção, não tem região em comum. Então, diferença simétrica entre x e y, intersecção com x intersecção com y, é igual ao conjunto vazio. Os dois diagramas de cada um desses conjuntos, esse aqui e esse aqui, é um conjunto vazio, não tem nenhuma região em comum. Portanto, pessoal, o gabarito dessa questão é a letra A. Tá bom? No próximo, tá na descrição do vídeo aí um vídeo só com exercícios de conjuntos. No meio lá vai estar esse, e aí sim, bem explicadinho cada uma das alternativas, porque as outras são falsas, tá? Então agora, pessoal, vamos falar de complementar. Vamos lá. Começando, pessoal, por complementar de conjunto em relação a outro. Olha só. Complementar de B em relação a conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B, onde B é um subconjunto de A. Em símbolos, complementar de B em relação a
é o A menos B, onde o B é subconjunto de A. Essa é a diferença, pessoal, entre o A menos B, o comum lá, e o A menos B de agora, que é um complementar. O B é um subconjunto do A, tá certo? Olha só esses exemplos aqui, ó. O conjunto A, os números de 1 a 5, e o B, 2, 5, 6 e 7. Pessoal, o B não é um subconjunto do A, tem elementos do B que não estão no A. Então, a operação B complementar de B em relação a A, nesse caso aqui, ela não está definida, não existe, tá? Nesse caso aqui, ó, complementar de B em relação a A é o quê? Bom, aqui, todos os elementos do B estão dentro do A, que é o 2 e o 5, o 2 e o 5. Portanto, esse aqui, beleza, é o A menos B. Tá certo? O B aqui, ó, passa para baixo subtraindo, tá bem? A menos B aqui, tá certo, pessoal? Então aqui, ó, é A menos B, ou seja, está no A, não está no B. É o quê? É o 1, o 3 e o 4, tá bom? Então aqui o 1, o 3 e o 4. Tranquilo, pessoal? Olha só, em diagramas de Venn, como é que ficaria? Aqui o conjunto B, com seus elementos ali 2 e 5. E por fora dele aqui, o conjunto A. Tá certo? Conjunto A aqui. E o A tem quais elementos aqui, ó? Dentro do A, mas fora do B. O 1, o 3 e o 4. E aí o complementar, pessoal, é esse aqui, ó, tá? Essa região aqui. Beleza, pessoal? Essa aqui que eu contornei em azul. Repito, vai ter uma aula de diagramas de Venn que eu vou explicar com mais detalhes, tá certo? Bem, pessoal, agora nós vamos ver aqui complementar de um conjunto em relação ao universo. Vamos lá. Aqui. Complementar de conjunto em relação ao universo. Todos os elementos que pertencem ao universo e que não pertencem ao conjunto A, onde A é um subconjunto do universo. Tá bom? Temos aqui, ó, em símbolos, eu já vi A barra, A com um C como se fosse um expoente, tá? E aqui como se fosse o anterior, né? O A baixa aqui e fica U menos A como está aqui, tá bem? Pessoal, o conjunto do universo, ele costuma ser indicado como um retângulo, mas não é uma regra, assim, tá? Mas ele costuma ser colocado como um retângulo, tá certo? Meio que convencionado, assim. Então aqui nós temos o universo, aqui o conjunto A, tá bem? E essa região aqui é o A complementar, olha só, essa aqui. Beleza, pessoal? A região em verde ali, ó, e já coloquei os elementos dos conjuntos, tá? O 1, o 3 e o 4 dentro do universo, mas fora do A, o 2 e o 5 dentro do A. E a região que eu pintei em verde é o U menos A, tá certo? Já que o A é um subconjunto do universo. Ou seja, o 1, o 3 e o 4. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mais um diagrama de Venn que será melhor visto no próximo vídeo, tá? Que eu vou tratar disso, beleza? Beleza, pessoal, então nesse vídeo era isso, tá? No próximo vídeo aqui da nossa série de conjuntos vai ser sobre diagramas de Venn em operações de conjuntos, tá certo? Tranquilo? Espero vocês lá. Logo, logo esse vídeo vai estar publicado, eu vou gravar ele, vou editar bonitinho e botar no canal. Isso aí, continue acompanhando a nossa série. Valeu, até mais, até a próxima.